O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, a igreja celebra, então, a ascensão de Jesus, que gerou nos apóstolos um sentimento diferente da crucifixão. Na crucifixão, eles ficaram tristes, desolados, desorientados na perda do seu mestre. Aqui na ascensão, o contrário. Mesmo que tenham perdido Jesus, entre aspas, fisicamente, voltaram para Jerusalém com alegria. Por quê? Porque a ascensão é a chancela, é a confirmação de que Jesus venceu sofrimento, Satanás e a morte. Satanás, que simboliza o orgulho, a soberba. Jesus venceu as três coisas: Satanás, sofrimento, o pecado e a morte. As quatro, né? Bem, e isso é o nosso gargalo. Tanto é que é isso que eu uso para ameaçar o povo para vir para a igreja. Porque tudo é ilusão, tudo é vaidade desse mundo. É ou não é? Hã? Tudo acaba fácil, em milésimos de segundo. Milésimos de segundo acaba a ilusão. Eu gosto de citar sempre, eu até quero explicar melhor, quando eu cito Schumacher, eu não sei nada da vida moral dele. Estou citando pelo poder, pela fama que ele tinha, pelo dinheiro, né? Mas Schumacher, que foi o maior campeão de Fórmula 1 da história, ganhou bilhões de euros. Com 40 e poucos anos, não era? Que ele tinha? Em milésimos de segundo, esquiando, ele está há mais de década acamado. Olha a fragilidade humana. Não se iludam com este mundo. E mais ainda, a igreja, com a sua autoridade, diz que nós seremos julgados por aquilo que nós escolhemos neste mundo. Se nós escolhermos o mundo acima de Deus, seremos condenados. Isso é dogma da igreja. Não tem como fugir. Não é opção minha ou sua. E quem duvida, eu lembro do filósofo Blaise Pascal francês. Ele até tinha entrado numa heresia chamada jansenismo, de querer ser mais católico que a igreja. Hoje também está tendo muita gente querendo ser mais católica que a igreja. Mas Blaise Pascal falou o seguinte: eu não apostaria com um cristão sobre o julgamento.
Porque se o ateu diz que não tem nada depois, primeiro, é um absurdo ser ateu. Com toda a ordem que existe no nosso corpo, que a gente não controla, do universo, toda ordem requer um ser inteligente por trás. Quando você sai de casa, é seu quarto bagunçado, e chega, o quarto está arrumado, ninguém pergunta que força cósmica que guardou a roupa suja, que estendeu a roupa no guarda-roupa limpa, que estendeu a cama, que limpou o quarto. Ninguém pergunta que força cósmica que fez. Pergunta quem. Agora o nosso corpo, que é infinitamente mais complexo do que um quarto, tem gente que fala com a força, que foi o acaso. Venhamos e convenhamos, né? Mas independente. Se o Blaise Pascal dizia, se realmente não existisse nada, nem o cristão sofre nada. Porque não tem nada. Mas se existe algo após a morte de julgamento, ai daquele que vai contra o que o cristão disse. Pagará eternamente por isso. Pagará eternamente por essa dúvida. Então, os gargalos da nossa vida, que não tem como fugir, não interessa se você tem, sei lá, bens, dinheiro. Olha, Schumacher, quem de nós aqui tinha mais dinheiro que ele, mais fama, mais poder? Olha o Steve Jobs, que é outro que eu tenho usado sempre, também não estou julgando a parte moral de Steve Jobs, né? Até acho que Steve Jobs, dentre todos aqueles lá, é o mais centrado. Ele fez um discurso na Universidade de Stanford, maravilhoso, contando sobre o encontro dele com Deus e o fracasso. Ele foi expulso da Apple, né? Inclusive, eu peço que vocês tentem achar esse discurso, ver se tem tradução, né? Steve Jobs, Stanford, discurso. Vocês vão ver um discurso belíssimo, vale muito, muito para nós cristãos. Mas Steve Jobs, dono da Apple, talvez era a segunda maior marca do mundo, né? Só perde para a Coca-Cola, de marca. Perdia. Um homem com um império. Teve um tumor no pâncreas, que não era o mais grave. Se fosse o mais grave, tinha morrido em 3 meses. Por isso que ele demorou. Esse discurso de Stanford foi depois que ele já teve o câncer, mas depois não curou. Ele teve um tumor mais leve. Mesmo assim, as últimas aparições dele estava caquético. Não se iludam com esse mundo. Pelo amor de Deus. Em poucos segundos, acaba a sua vida. E não estou falando que não acaba para nós que estamos aqui colocando Deus em primeiro lugar. Acaba também, mas não acaba a esperança, não acaba a salvação. Então, a ascensão de Jesus é a garantia que existe um céu e que o corpo humano agora faz parte da Santíssima Trindade. Nós participamos da Santíssima. Deus nos ama, não sei como, com tanta coisa ruim que a gente faz. Mas Deus quis morar dentro de nós, no batismo, com o Espírito Santo. E é por isso que a igreja relembra todo o processo da vida de Jesus, e na ascensão, o que a igreja mais quer que nós façamos, é o que Jesus fala aqui, nas 2 leituras, né? Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Deus sabe que nós não somos capazes de fazer o que Ele quer sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Hoje, eu quero falar mais um assunto que eu nunca falei. Hoje está na moda, nas empresas, o famoso coaching. Alguém já ouviu falar? Né? Não estou dizendo que isso seja pecado. Não vou falar que coaching é pecado, né? É um tipo de trabalho para a empresa que tem o seu valor. E às vezes esse discurso coaching entrou muito até em algumas homilias, pregações católicas.
E muita gente que se adere a esse discurso tem uma dificuldade enorme de tolerar as minhas homilias e pregações. Enorme. Enorme. Colocam como se eu fosse pessimista, que eu não vejo o lado bom do ser humano, e assim por diante. Vocês estão cansados de ouvir eu falar aqui, até tem camiseta, eu não presto. Isso para um coach é o fim do mundo. Mas é a verdade. Nós sem Deus não prestamos. Bem, a questão do cristão, gente, não é dizer que você não é capaz de fazer. Nós sabemos que os santos foram capazes de fazer coisas extraordinárias. A questão da igreja é que se você usar só o seu pensamento positivo, eu sou capaz, e você pode, vai, tudo bem, mas é limitado a sua condição humana, que já é fraca, miserável. Quando você faz o que a igreja pede, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Quando você aceita morrer para que o Espírito Santo que você recebeu no batismo haja, você se torna capaz de fazer coisas muito mais extraordinárias do que simplesmente um pensamento positivo. Entenderam ou não? Então, nós temos que entender que a humildade parte do princípio que nós não nascemos para vivermos sozinhos. Nós precisamos da graça. É só isso. É claro que eu sei que as frases que eu falo, eu não presto, sou miserável. Inclusive, hoje, eu não vou falar para vocês mais que vocês não prestam. Eu vou usar uns exemplos e vou chamar vocês de lata de lixo. Tá bravo? Se você ficou bravo, é porque você não converteu direito ainda. Quem vai chamar vocês de lata de lixo não sou eu. Isso aqui é uma preparação para Pentecostes, viu? Vou pegar aqui as frases de São José Maria Escrivá, no livro Caminho, cujo título é Humildade. Vocês veem que eu não presto é leve, pelo que ele vai falar. E repito, não é que São José Maria Escrivá está nos humilhando, está nos dando a chance de dizer, eu não presto, eu sou um verme, uma lata de lixo, faça em mim, Senhor, já que eu não sou nada, né? Ponto 589 do caminho sobre humildade. Isso aqui é uma preparação para Pentecostes. O Espírito Santo só age nas pessoas humildes, que se deixam morrer. Não age nas soberbas. Não age. Quando ouvires os aplausos do triunfo, que ressoem também aos teus ouvidos, ou os risos que provocaste com os teus fracassos. Cuidado, não se infle demais com os elogios, porque você também tem os seus fracassos. Não queiras ser como aquele catavento dourado de grande edifício, por muito que brilhe, por muito mais alto que esteja, não conta para a solidez da obra. Um catavento dourado, belo, que vê de todos os lados. Se você tira, o prédio continua intacto, não muda nada. Oxalá sejas como um velho silhar oculto nos alicerces, debaixo da terra, onde ninguém te veja, por ti não desabará a casa. Na igreja, os serviços mais perigosos são aqueles que mais aparecem. O mais perigoso de todos é o padre. Porque eu estou aqui na vitrine e eu posso simplesmente falar bonito e não agir como eu falo. Não é assim?
A pessoa que serve nos bastidores, que limpou a igreja, que ornamentou, que fez, que arrumou, que está na retaguarda, o serviço é mais seguro, não é? Porque ela não se projeta. É o serviço puro, verdadeiro, seco. É como o alicerce da casa, que fica lá debaixo. Para essas pessoas, é mais fácil buscar a humildade do que quem está aqui pregando, quem está, se projetando. O mais perigoso é o nosso serviço. Porque, na verdade, o padre, diante de Deus, não é superior a vocês. O padre é um tipo de serviço. O serviço de pregar o evangelho e dos sacramentos. É serviço. Eu não vou ser mais glorioso por ser padre. Eu vou ser glorioso por ser santo. E a santidade está na humildade. E é mais fácil ser humilde nos bastidores. Numa festa, por exemplo, é mais fácil ser humilde aquela que ficou o dia e noite na cozinha, suando, sem ninguém ver, fazendo um monte de coisa e oferecendo para Deus. Ali é puro, é o serviço puro. É isso que ele está falando. Chegou na lata do lixo. Não esqueças que és a lata do lixo. Alguém bravo aí? Eu queria que depois vocês contassem para o povo que não vem na igreja, O padre chamou nós de lata de lixo. Não acredito, comadre. Eu vou lá. Como é que vocês... Por isso que eu não vou na igreja, não é? Não é assim? Vamos continuar. Por isso, se porventura o jardineiro divino, que seria o Espírito Santo, ou Cristo, lança mão de ti, e te esfrega, e te limpa, e te enche de magníficas flores, nem o aroma, nem a cor que embelezam a tua fealdade devem envaidecer-te. Humilha-te. Não sabes que és o caixote do lixo? É forte. É forte. Vocês entenderam a mensagem dele? Tudo de bom vem de Deus. Aceita que dói menos. Aceita. Eu sei que dói, gente. Eu sei que muitas igrejas estão atraindo multidões para dizer: o Senhor te fez um vitorioso, você vai prosperar, você é o cara. Mas até quando? Até a primeira perda de quem você ama? Até você perder sua saúde? E agora? Aqui não. Quem se alicerça nessas frases, por mais doloridas que sejam. Eu já contei que quando eu estava na minha conversão, eu levei um amigo meu que reza na renovação, com muitos dons do Espírito Santo, para rezar para um amigo meu, que hoje é neurocirurgião em São Paulo. Eu estava fazendo residência em São Paulo, e ele queria fazer residência onde eu fazia. E ele entrou em depressão, tristeza. E eu pedi para esse amigo meu rezar por ele. E quando ele rezou pelo meu amigo, eu comecei a ouvir Deus falando comigo em primeira pessoa. Depois nem minha mãe ouviu e nem meu amigo, só eu ouvi. E eu lembro que apesar de ter sido uma coisa extraordinária, uma das coisas que eu ouvi eu não gostei. Porque Deus falava assim: meu filho, eu sempre serei fiel a você. Não porque tu mereces, mas porque tu és o meu filho. É assim, Senhor, filho, todas as vezes que dobrares o joelho diante de mim, unirei o céu e a terra e te ouvirei. Não porque tu mereces, mas porque tu és o meu filho e eu sempre serei fiel a você. E esse não porque tu mereces ficou na garganta. Eu falei: mas gente, eu não mereço. Eu estudei, sou um menino bom, passei no vestibular. Depois que eu fui descobrindo, passado um tempo da minha conversão rezando o terço, que eu fui vendo as minhas misérias, que eu cheguei
na capela do hospital, eu já estava mais na residência, ajoelhei e disse: Senhor, eu descobri que eu não presto. A partir de hoje, não me ouça mais. Essas foram as palavras que eu falei para Jesus. A partir de hoje, não me ouça mais. Faça a sua vontade na minha vida. 2 dias depois, a enfermeira do hospital bateu no meu ombro e disse: você fez um acordo com Deus e Ele vai cobrar. Isso era 2002. 11 anos depois, 2013, eu estava indo para Roma. Demorou, mas cobrou, né? Então isso aqui, por mais doloroso que seja, as pessoas que vão receber Pentecostes de verdade e deixar o Espírito Santo agir, são aquelas que reconhecem que sem Deus são a lata do lixo, vazias. Doa a quem doer. Mas se você reconhece que é pequeno e miserável e que precisa da graça de Deus, aí sim, não tem coaching no mundo que chega perto de você. Um santo faz coisas muito maiores do que um grande empresário ou um grande funcionário coaching. Tem santos que voavam, santos que ressuscitam os outros, santos que movem as tempestades, como envolveu Jesus. Mas primeiro reconheceu que não é nada e deixou o Espírito Santo agir. É só essa a diferença. Aceitar morrer. Sim, nós não prestamos, nós não somos nada, mas Deus está dentro de nós e nos ama. Deixa Ele agir. Se você não é capaz de amar sua esposa, seu esposo, pede o Espírito Santo. Se você não é capaz de ser fiel no matrimônio, o adultério te atormenta, pede o Espírito Santo. Se você não é capaz de romper com o vício desses jogos malditos que estão destruindo esses tigrinhos, betes da vida, pede o Espírito Santo. Se você não é capaz de se desviciar do álcool e das drogas, peça o Espírito Santo. Da pornografia. Se você não é capaz de segurar sua língua para não falar mal dos outros, brigar em casa o tempo inteiro, peça o Espírito Santo. Morra para si e peça o Espírito. Essa é a chave da ascensão. Nós temos a esperança. Nosso corpo está lá com a Trindade. Nós logo estaremos com Ele. Mas para isso, temos que deixar o Espírito Santo agir. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que Jesus continue na história. Não vou ler mais aqui não, mas depois vocês lêem. Tem vários pontos. Vários pontos. Não tem coisa melhor para treinar para o Pentecoste, além da novena. Todo mundo está fazendo novena? Pouca gente. Tem a novena nas redes sociais, nos grupos. Quem não fez, faz 3 hoje, faz 2 hoje, 2 amanhã. Faça a novena. Inclusive, tem à disposição aí, a Divanete falou que quem quiser chegar 15 minutos antes, ou 10. 15 minutos antes da missa de manhã, pode ser feita a novena antes da missa da manhã. Tudo bem? Entenderam a mensagem? Quando um coach ficar bravo comigo, fala, não, é porque você não entendeu. É que ele quer ir muito mais além do que eu sou capaz com o meu pensamento positivo. O que o Padre quer é que nós nos deifiquemos, nos tornemos deuses com a nossa morte, com o nosso reconhecimento de sermos miseráveis. Né? É isso. Eu jamais pensei que fosse capaz de viver o que eu vivo hoje. Celibato, toda a obediência e tudo. E hoje eu sou infinitamente mais feliz do que antes. Quando eu tinha todo o dinheiro, eu mandava em mim, namorada. Todo dinheiro não, algum dinheirinho, né? Não era todo dinheiro. Muito mais feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo é que dá felicidade a quem aceita morrer. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Prepare o coração essa semana, com a esperança da ascensão para Pentecostes, mas deixe o Espírito Santo agir. Reconheça que você não é capaz e aceita a condição de miserável e de dependente total de Deus. E fala, Espírito Santo, haja em mim. Quando você acordar, bom dia, Espírito Santo, vamos fazer juntos, me ajude a amar, a perdoar, a sofrer por amor. Eu tenho certeza que
que o Espírito Santo vai fazer coisas extraordinárias. Muito mais que os que estão falando no curso de coaching. Muito mais. Muito mais. Que Nossa Senhora nos ajude sempre mais a morrer no útero espiritual dela e ela fecundar com o Espírito Santo novos Cristos para a igreja. Assim seja.